A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Fifolet, também conhecido como Fogo Fatuo ou Will o the Wisp, é um criptídeo lendário profundamente enraizado no folclore de diversas regiões, com destaque para Louisiana, nos Estados Unidos, mas com paralelos em outras culturas ao redor do mundo. Trata-se de uma entidade ou fenômeno descrito como uma luz ou chama flutuante, frequentemente avistada em pântanos, charcos, florestas ou áreas isoladas que parece atrair ou desorientar viajantes. O Fifolet é descrito como uma esfera luminosa ou chama pequena, geralmente variando em tamanho de alguns centímetros a cerca de 1 metro de diâmetro. Sua cor pode ser azulada, esverdeada, amarelada ou branca, com uma aparência etérea como se fosse uma lanterna flutuando no ar. A luz é frequentemente relatada como tremeluzente, piscante ou pulsando, movendo-se de forma errática, como se tivesse vida própria. Em alguns relatos, o Fifolet parece se afastar quando alguém se aproxima, mantendo uma distância constante, enquanto em outros ele pode se aproximar ou até desaparecer subitamente. Não há um corpo físico associado à luz, na maioria das histórias, o que reforça sua natureza sobrenatural ou misteriosa. Em raros casos, testemunhas descrevem a luz como acompanhada por um leve som, como um zumbido ou sussurro, ou por uma sensação de frio ao se aproximar. O criptídeo é conhecido por diversos nomes, dependendo da região e da cultura. Na Louisiana, onde é mais famoso, é chamado de Fifolet, pronunciado Fifolei. Will o the Wisp, termo em inglês usado principalmente na Inglaterra e outras regiões de língua inglesa, que se refere a uma luz enganadora que aparece em pântanos. Jack o Lanterna, nome usado em algumas partes dos Estados Unidos e Reino Unido, associado a luzes misteriosas, muitas vezes confundido com o folclore das abóboras de Halloween. Ignis Fatuus, termo em latim que significa fogo tolo, usado em contextos científicos e literários para descrever o fenômeno. Luz mala, nome usado em partes da América Latina, como Argentina e Uruguai, para fenômenos semelhantes. Boitatá, no Brasil, especialmente no folclore indígena e rural, uma cobra de fogo ou luz flutuante é descrita com características similares, embora com uma narrativa mais zoomórfica. O Fifolet é amplamente associado a áreas úmidas e isoladas, como pântanos, brejos, charcos e florestas densas. Nos Estados Unidos, pântanos da Flórida, Everglades, Carolina do Norte, Grand Dismal Swamp e Michigan, áreas próximas aos Grandes Lagos. Reino Unido, regiões pantanosas da Inglaterra, como os Fens, e áreas rurais da Escócia e País de Gales. América Latina. Na Argentina, a luz mala é vista em campos e pântanos, especialmente na província de Entre Rios. No Brasil, o boitatá é relatado em áreas rurais e florestas, como no interior de São Paulo, Minas Gerais e Amazônia. Ásia. No Japão, o Ritodama, esferas de luz associadas a almas, é visto em cemitérios e pântanos. Na Tailândia, luzes chamadas Nagafari Balls aparecem ao longo do rio Mekong. Europa. Na Irlanda, o Will o the Wisp é associado a turfeiras, enquanto na Alemanha, o Irrlicht aparece em florestas e pântanos. Os relatos do Fifolet remontam a séculos, com registros orais e escritos que variam de acordo com a região. Na Louisiana, as histórias do Fifolet
são particularmente proeminentes no folclore cajun do século XVIII em diante, quando colonos franceses começaram a explorar os baiôus. Não há datas específicas para avistamentos iniciais, mas alguns marcos históricos incluem século XVIII, primeiras menções do Fifolet no folclore cajun, muitas vezes ligado a histórias de piratas, como Jean Lafitte, cuja lenda diz que o Fifolet marca o local de tesouros escondidos ou é o espírito de piratas amaldiçoados. Século XIX, relatos escritos em jornais locais da Louisiana descrevem luzes misteriosas vistas por caçadores e pescadores nos baiôus, muitas vezes interpretadas como espíritos ou sinais de perigo. 1920 a 1930. Durante a Grande Depressão, houve um aumento nos relatos de luzes estranhas na Louisiana, possivelmente devido a mais pessoas explorando áreas remotas em busca de recursos. 1973. Um relato notável na região de Murfreesboro, Illinois, embora associado ao criptídeo Big Mud Monster, menciona luzes flutuantes que alguns conectam ao Fifolet, sugerindo uma possível sobreposição de fenômenos. 2016. Um avistamento moderno na Louisiana, próximo ao Bayou Teche, foi relatado por um grupo de pescadores que descreveram uma luz azul esverdeada flutuando sobre a água, movendo-se erraticamente antes de desaparecer. Esse caso foi discutido em fóruns online, mas não há registros oficiais. 2020 a 2025. Não há avistamentos específicos documentados nos últimos anos, mas postagens em redes sociais e fóruns como Reddit mencionam luzes estranhas em pântanos da Louisiana e outras regiões, muitas vezes sem provas concretas. Fora da Louisiana, avistamentos de fenômenos semelhantes são registrados há séculos. Inglaterra, 1600 a 1700. Registros literários, como os de John Milton, mencionam o Will o' the Wisp como uma luz enganadora que leva viajantes a se perderem. Argentina, 1900 a 2000. Relatos da luz mala em áreas rurais, com testemunhas descrevendo luzes que aparecem em noites sem lua e desaparecem quando perseguidas. Brasil, 1800 a 1900. Histórias do Boitatá no folclore indígena, com relatos de luzes em florestas que, segundo a lenda, protegiam a natureza ou eram espíritos vingativos. O Fifolet é frequentemente interpretado de duas maneiras: como um fenômeno natural ou como uma entidade sobrenatural. Do ponto de vista científico, muitos acreditam que o Fifolet seja causado pela combustão espontânea de gases como metano, liberados em pântanos devido à decomposição de matéria orgânica. Esses gases, ao entrarem em contato com oxigênio, podem criar pequenas chamas ou luzes que flutuam devido a correntes de ar. Essa teoria é apoiada por estudos sobre o ignis fatuus, que explicam a aparência das luzes em áreas úmidas. No entanto, as explicações folclóricas são mais variadas e ricas. Na Louisiana, o Fifolet é frequentemente associado a espíritos. Muitos cajuns acreditam que o Fifolet é a alma de uma pessoa falecida, especialmente de alguém que morreu de uma forma trágica ou sem batismo. Em algumas histórias, é o espírito de crianças ou piratas. Tesouros. Uma lenda popular diz que o Fifolet marca o local de tesouros escondidos, especialmente o de Jean Lafitte. No entanto, aqueles que tentam seguir a luz são levados a se perder ou encontram armadilhas, como pântanos profundos. Enganadores. O Fifolet é visto como uma entidade travessa que atrai viajantes para longe de caminhos seguros, levando-os a se perder ou até morrer. O Fifolet permanece um dos criptídeos mais intrigantes devido à sua simplicidade e universalidade. Sua aparência como uma luz flutuante, seus muitos nomes
e sua presença em diversas culturas sugerem que ele pode ser tanto um fenômeno natural quanto uma projeção do imaginário humano. Os avistamentos, que abrangem desde o século XVIII até os dias atuais, ocorrem principalmente em áreas pantanosas como os baious da Louisiana, mas também em outros continentes. Seja um truque da natureza, um espírito travesso ou um marcador de tesouros perdidos, o Fifolet continua a capturar a imaginação, desafiando explicações definitivas e mantendo seu lugar como um mistério duradouro.